Bom dia, pessoal. Vamos ver quem está aí. Bom dia, Lê. Bom dia. Então, tem duas pessoas aqui, né? Que a Cia deve ser de Catarina e Luísa Cristina. Bom dia às duas, viu, gente? E o Lourdinha também. Bom dia. Então, tá bom. Vamos começando o nosso estudo aqui nessa manhã de domingo, rogando a Jesus que nos abençoe, né? Bom dia, gente. Ah, Bom tá dia, chegando. Lenilson. Bom dia. Bom dia. Anilson. Chegando atrasada. Não, mas tá bom. Não, chegou não. Ah, tá. Já estamos somando aqui 6 pessoas encarnadas, né? Desencarnadas ainda a gente vai saber depois. Deixa eu tentar ajustar essa tela aqui. Tá. Isso. Pessoal, Marcelo. Marcelo? Tá ouvindo, Marcelo? Marcelo? Tô aqui, Lê. É que meu mouse sumiu aqui, agora achei. Não, tranquilo. Podemos começar então? Pode sim, fica à vontade. Então tá, joia. Eu vou te pedir para fazer a prece inicial Claro, e aí a gente dá continuidade, ok? ok. Então Então, tá bom. vamos agora, então, limpar nossas mentes, focar na nossa diretiva por Cristo, agradecendo a Ele a força que tem nos dado para essa caminhada que tem sido tão, para nós, de certa forma, desafiadora, pelo nosso contexto ainda rebelde, mas nos ajustando ao entendimento maior que vem de Deus através dele, que é o Evangelho, e nos focando em aprimorar dentro de nós essa grande construção ainda por fazer, que é o reino divino, na intimidade de cada um aqui presente, tanto do plano espiritual quanto do plano terreno, desejando que cada lar seja iluminado por essa presença maravilhosa dos trabalhadores dessa seara de infinita sabedoria e de infinito amor, e que a nossa família receba essa energia concisa para que se mantenha sintonizada com a vontade de Deus e com o trabalho divino de misericórdia. Senhor, deposita nos nossos corações a tua paz e o teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Nós escolhemos esse tema aqui, muito estudado no meio espírita, né? Mas como a maioria dos temas nunca é demais, né? À medida que a gente vai estudando, a nossa compreensão ela vai dilatando e o nosso entendimento, né? Vai modificando. Lembrando aí, né, que Paulo, no Evangelho, ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é um processo natural, né, do espírito, quando chega na fase nominal, ele vai entendendo na teoria, e com o passar do tempo, aquilo vai passando a fazer parte dele, né? Alguns autores espíritas falam, né, que existe um momento que a gente entra na doutrina, o momento que ela entra na gente, e o momento tudo que ela sai, através de exemplos, né, de sentimentos
e da própria vivência íntima, que muitas vezes nós somos surpreendidos também. Hoje eu já consigo ter um pouquinho de paciência, né? Eu consigo me esforçar, deixar de ter pensamentos ruins. O tempo ocioso que eu tinha, eu já consigo investi-lo, né? Direcioná-lo em produção saudável. É esse o processo que a informação ela começa a sair da gente, né? E o evangelho, a doutrina, a mensagem divina vão conspirando para que isso aconteça, né? Tem uma analogia, né, com a palavra forma, que primeiro a gente recebe a informação, a forma vai continuando. Depois, o ensinamento informa, o trabalho forma, né, os caracteres da gente, e a evangelização, que é esse processo, né, na terceira etapa, ela nos transforma. Mas então esses diversos ensinamentos, a gente vai encontrando aí um de fundamental importância, que é a fé. No Evangelho a gente vai encontrar, né, no Antigo como no Novo Testamento, dezenas, talvez até centenas de alusões a essa força, né? Vamos chamar de força, que é um sentimento, é uma energia que circula dentro da gente e que Jesus se referia a ela, né? Diversas vezes. A tua fé te salvou, vai e não peque mais. Aquela famosa, né? Fé sem obras é vazia. E tantas outras, se a gente for buscar, a gente vai encontrar num contexto meio diferenciado, mas a expressão, o significado, vem falar dessa força que movimenta, né, o espírito para melhor, na superação das dificuldades, na conquista, né, dos objetivos, dos sonhos. Então, a gente pegou esse tema que já estava pronto. Vocês desculpem, eu esqueci, eu nem percebi essa primeira página aqui. Foi um estudo que a gente fez há uns anos atrás, num grupo aí, na Associação Médica, e esqueci de tirar esse slidezinho aí de baixo. Mas o título é esse, A Fé que Transporta Montanhas. Lembrando, gente, que o estudo é aberto, tá? Vocês fiquem à vontade para trazer alguma colocação aí para enriquecer o nosso trabalho, que é de todos nós. Ok? Estão ouvindo? Estamos. Então tá bom, fiquem à vontade para falar, viu? Então vamos seguindo. Opa! Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou passando aqui no mouse. Deixa eu ver se passa. Então, a gente procura no dicionário, né? Vamos começar aqui das coisas terrenas. O significado da palavra fé. E aí, no dicionário Aurélio, a gente vai encontrar aqui que ela vem, né, do latim fide, substantivo feminino. Crença religiosa, e de tanto sofreu, perdeu até a fé. Conjunto de dogmas, doutrinas que constituem um culto. Né? As religiões, fé muçulmana, fé católica, fé protestante. 3. A primeira virtude teologal, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Né? A primeira virtude da teologia da Igreja Católica lá. Firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Agora, né, no item 4, a gente nota que ela começa
a expressar aqui o campo do nosso sentimento, aquela firmeza, aquela força íntima, né, que se mantém aí no nosso caminhar. Bom dia, Genoveva. E no item 5, significa crença, confiança, né, asseveração de algum fato. No 7, testemunho autêntico de determinados funcionários dão por escrito acerca de certos atos que têm a força em juízo. Aí muito utilizado, né, no campo do direito, do boa-fé e por aí. Então, a gente achou também essa outra colocação aqui, que ficou mais interessante. Fé, né, do latim fides, que significa fidelidade, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Né? Então, a gente acredita numa coisa, mas não tem essa verificação externa. Mas na intimidade da gente, é essa verdade. Pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé vai acompanhar absoluta abstinência à dúvida. Né? Então, sem dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar, apostar, embora esses três últimos não necessariamente exprimem o sentimento de fé, posto que podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. Então, a relação da fé com os outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição, né? De afeto, de alguma coisa que faça bem para a gente, ou até mesmo de amor, por uma hipótese ao qual se acredita ou confia ou aposta ser verdade. Então, a gente passa a ter uma relação mais estreita, vamos dizer assim, com aquilo que a gente acredita. Aquilo fica mais forte dentro da gente, né? E a doutrina vai nos ajudar muito a entender isso, esses fenômenos que transcendem essa expressão psicológica, né? Mas é de uma energia que circula dentro da gente, gerando sentimentos, pensamentos e ações também, né? Porque a fé é esse recurso poderoso. Então, portanto, uma pessoa que acredita, confia em algo, não significa necessariamente que ela tem fé. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Ela é diferente de crer, de acreditar. Essas expressões estão mais voltadas para o campo do intelecto. A gente vê, né, recebe uma informação e essa informação fica no campo teórico, muitas das vezes, para depois atingir, né, o campo emocional ou sentimental, que é mais importante. Né? Então, crer nem sempre é ter fé. Então, vamos lá. No contexto social, né, a gente vai encontrar ela sendo utilizada muito comumente. Fulano não agiu de má fé, né? Quando uma pessoa faz alguma coisa negativa aí para prejudicar o outro. Ou agiu de boa fé. Né? Quando alguém de maneira honrosa tem boa conduta. Então, vamos lá. No Evangelho, a gente vai encontrar, né, Paulo, principalmente, se referindo a ela em diversas passagens, mas essa aqui nos chama muita atenção. Que ele vai falar o que é a fé, né? Na concepção dele, paulina. Então, em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 a 3, Paulo vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Vejam bem, né? Naquela época ele falando desse fundamento, dessa força, dessa base dentro das pessoas, né? Que geram esses sentimentos. Se esperam. Eu espero que um dia o Brasil seja um país de paz, né? De menos corrupção. Tinha até um slogan aí, né? Que foi muito deturpado, mas o Brasil que você espera é um exemplo, é uma fé que a gente vai cultivando dentro da gente. E é a prova das coisas que não se veem. Não está fora da gente, né? Não está no mundo visível. E ele segue. Porque ela, porque por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Antigamente era muito comum, eles acreditavam naquela terra prometida, aqueles povos, né? Caminharam lá 40 anos, esperaram, suportaram um deserto, muita dificuldade. O que mantinha eles, né? Nessa caminhada, nessa esperança? É essa fé, que tem um simbolismo muito grande, né? De fundamental importância para a gente. E aí Paulo segue. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa belíssima, né? Até parece que Paulo leu o livro dos Espíritos e estudou aquela parte do fluido cósmico universal, aquela energia, né? De que derivam tudo nos mundos. Jesus manipula aquilo, né? Deus, no caso, com seus engenheiros celestes, e geram os mundos, como os nossos espíritos e tudo, né? Então, a fé, olha só, pela palavra de Deus, que é essa energia, ela é capaz de plasmar, de pegar essa energia e transformá-la em algo útil, em algo importante, em criação, né? Então, o Evangelho ensina para a gente, o Livro dos Espíritos, aliás, que nós somos co-criadores em uma escala menor. Estamos criando, produzindo. E a ciência, cada dia, vai se aproximando disso. Hoje, com a física quântica em especial, né? Ela falando dessa energia que é transmitida, é gerada, é captada, e muitas vezes é transformada dentro da gente, em contato com outras energias. Então, vai chegando nessa situação que tudo é energia, né? Isso já foi previsto lá por Einstein há muitos anos atrás, numa percepção mediúnica, né? Provavelmente, dele, no insight, mas o Espiritismo vem corroborando, né? Vem confirmando isso, e a ciência agora, que Kardec falou, que tudo isso deveria ser confirmado pela ciência. Então, a fé vai entrar nessa força, que cria, né? Aqui no caso, Paulo fala que Deus criou os mundos, de maneira que aquilo que se vê não foi feito que é aparente. É uma força invisível, né? E o Espírito é invisível. Então, vamos seguindo. Agora, né? Pegamos lá o dicionário, o Evangelho, uma definição extraordinária de Emmanuel, que vai estar no livro Consolador, é o item 354. Né? O que o Emmanuel vai dizer para a gente? Eles perguntaram para ele assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Né? Falaram para ele: mano, o que você acha que é ter fé? É guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, gente, olha que coisa belíssima, né? É guardar no coração. O coração é o centro da alma, né?
é uma energia que a gente guarda, que ultrapassa o sentido da crença. Não é simplesmente dizer eu creio e depois não agir assim. Viver, né, nessa insegurança, nessa agitação nossa, nessas dificuldades. A verdadeira fé, ela gera um pouco de paz. Olha aqui, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então a gente sintoniza, a fé gera uma sintonia com as forças divinas, com a divindade, com a espiritualidade superior, né? E dentro de nós também. Temos alguns potenciais que não são ativados muitas vezes. Então a fé, ela promove essa realização com esses potenciais no campo externo, né? Ou seja, superior, e dentro de nós. E aí ele prossegue. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, crer e saber, né? Ele vai colocando como verbos diferentes. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, essa fé ela não estagna, ela não paralisa, né? Ela movimenta em nós essas energias, sintoniza-nos com as energias superiores da vida, isso gera o progresso. Essa vontade de melhorar, de superar, de esperar, né? De confiar. Igual a gente fala muito, né? Deus está no comando, isso é tudo melhor. A gente vê isso muito nos grupos, né? Mas muitas vezes isso tem funcionado de uma forma do creio, verbal, e muito pouco no nosso coração. Né? E aí o Emmanuel prossegue, traduzindo a certeza na existência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-no escravo da vontade do Senhor. Jesus falando, seja feita a sua vontade. Maria, né, de Nazaré também, faça escravo da vontade de Deus. Né? Então, Emmanuel, ele faz um resumo da fé, né, trazendo pontos importantíssimos dela aqui para a gente. Né? É essa energia que se movimenta no nosso campo íntimo, que gera paz, equilíbrio, né? Bom dia, Liliana. E fala, né, que é essa... Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, seja bem-vinda. Então, a fé, ela tem essas diversas características e muito mais. Mas e ela vai traduzir, né, essa certeza, vai nos fazer, é o famoso entregar nas mãos de Deus, né? Mas com grande confiança. E isso vai nos dar uma força que nos vai auxiliar a enfrentar os desafios, as lutas, né? Os problemas no fundo do nosso coração. É o que a gente vê em algumas pessoas muitas vezes, né? O mundo pode estar caindo, mas ela está ali firme, sem desespero, né? E significa muito humildade. Ela depende muito dessa humildade, de reconhecer a nossa postura de filhos de Deus, de pequeninos, né? O Evangelho vai falar, Jesus vai falar, né? Bem-aventurados sois vós, ó Pai, de revelar essas coisas
aos humildes, pobres de coração, e ocultá-la aos doutos, né? Então, quem que são os doutos? Aqueles que têm aquela presunção de verdade, de sabedoria, de superioridade, de poder, muitas das vezes. Então, essas pessoas, elas obliteram, elas bloqueiam, né? Essa força dentro da gente. A humildade não, né? Faz a gente sintonizar com Deus. Fala, gente, Ele está no comando. Ele define o que é bom para a gente. Até hoje, o mundo está avançando. Cada dia a gente recebe uma página em branco, uma nova oportunidade. Quem que gera isso? É uma força divina. Né? Então, ela atua no nosso íntimo, promovendo a nossa caminhada. Aí, a gente vai encontrar Hamed, né, no livro Renovando Atitudes, que ele vai dizer assim, é um sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata e impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre nos promovendo e ampliando cada vez mais o nosso crescimento pessoal. Né? Então, vai de acordo com Kardec aqui, totalmente, o Hamed. Ele vai falar que é essa força que nasce com a gente. O espírito já nasce com ela. E não é só na fase hominal, não. A gente vai encontrar essa fé, né, nos diversos reinos da nossa existência. O Emmanuel, né, por exemplo, vai falar dela no cristal decepado, que vai se reestruturando, né, na árvore que é cortada, podada, e renasce ali, confiando no vigor da primavera. Né? Naqueles pássaros que saem voando, na certeza de que vão encontrar alimento, abrigo. Né? Eles viajam quilômetros e quilômetros. E a gente vai vendo isso em todos os reinos da natureza. Então, ela vai evoluindo, né? Na experiência, no sentir e no pensar. Ela vem, né, como aquele grãozinho, aquela sementinha lá atrás, que vai sendo trabalhada nos reinos. E a vida, né, a sabedoria divina vai nos conduzindo de forma que isso vai só para frente, vai só melhorando, vai ampliando. Né? E eu estava pensando, né, o Emmanuel fala que está no cristal decepado, no livro Pensamento e Vida, ele traz alguns exemplos, né? Inclusive ele fala que o próprio ato de alimentar é um ato de fé. Você não põe a comida na boca e fica pensando, será que meu estômago vai digerir aquilo? Né? Será que vai extrair ali o alimento, vai mandar para a corrente sanguínea? Não, é um ato de fé. Você já ingeriu aqui confiando que seus órgãos vão funcionar e você vai ficar nutrida. Né? A gente vê os artistas, por exemplo, né, o Gilberto Gil, não sei se foi uma inspiração divina, ou se ele leu Emmanuel, né, que ele tem aquela música belíssima que ele fala, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas ele repete Emmanuel muitas das vezes, né, que fala que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão, de uma forma assim, extraordinária. Né? A gente vai ver também Gonzaguinha, numa música belíssima dele, que ele fala fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos muito, nós podemos mais. Então, a gente vai ver essa força captada, né, por esses artistas aí sensíveis, muitas vezes também. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Que Deus nos dotou e de fundamental importância estudarmos e nos esforçar para estar trabalhando ela dentro da gente. Então, Emmanuel prossegue, né? Que ter fé é auscultar, é escutar, é perceber
as verdadeiras intenções, a ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. É perguntar, né, o que Deus quer ensinar. É alterar a pergunta, muitas das vezes, porque normalmente a nossa primeira pergunta é assim: por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso passar por isso? Né? E mudar esse verbo de porquê para quê? Para quê? Né? Será que se Deus permite, não é necessário para o meu crescimento? Aí a gente já começa a se abrir e encontrar, né, as características divinas da fé, desses potenciais dentro e fora de nós, sintonizando com as emissoras divinas. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né, tem uma fala belíssima dos Espíritos lá, que vem falar que a fé acalma, ela traz paz, traz serenidade. Né? Se a gente está desesperado, não é fé, é outra coisa. Mas ela começa a gerar esses potenciais dentro da gente. Então, nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são somente as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos aprender sobre nós mesmos e a respeito das leis que regem nossa existência. A Terra tem diversas funções, uma delas é a escola. Como é que a gente vai passar por uma série superior se a gente não aprendeu o beabá? Né? O básico. E aí, na nossa trajetória, vão ficando diversas matérias que têm que ser recapituladas. Né? Então, Deus permite que os desafios surjam, muitas vezes gerados, procurados por nós, mas eles se repercutem e levam, né, para essa finalidade, que é o nosso crescimento, nosso progresso moral e espiritual, principalmente, que é o que a gente vai levar. Né? Então, a gente, com a doutrina, com essas orientações maravilhosas, né? Porque isso nos ajuda a enxergar essas questões da vida, de eternidade, com outros olhos. Aquilo que a gente desesperava no passado, né? Doenças, dificuldades, crises como que a gente está vivendo antigamente, a fé faz assim, ó, olha para trás e olha para frente, né? Ela nos auxilia a reequilibrar e continuar a caminhada, diferentemente, né? De nos desesperarmos, de nos revoltarmos. Marcelo falava, né? Da nossa rebeldia, padrão ainda em nós, diante das circunstâncias da vida, na oração inicial, né? A fé vai começar a trabalhar o oposto disso, a resignação. Né? O Evangelho vai falar, né? De que a resignação é o consentimento do coração e a obediência, o consentimento da razão. Olha só, a fé raciocinada, né? Trabalhando no campo do sentimento e da razão, essa certeza de que tudo é lição, né? O que a gente chama de imperfeição, de coisas erradas, meu Deus, não devia ser assim, né? A gente vai falar, opa, se existe Deus, que é, né, toda sabedoria, todo amor, toda bondade, isso deve ter alguma finalidade na vida da gente. E aí a gente começa a acalmar e a sintonizar, né, com essas forças, dentro e fora da gente. E aí a gente vai entendendo, né, que todos são os caminhos preparatórios. Vão preparando
o espírito, né, para um caminho de felicidade, de paz. O planeta está passando, né, atualmente, num processo de transição. Está sendo preparado, né, para um mundo de regeneração, que já está iniciando, que já iniciou, aliás. Né? Então, isso tudo que a gente vivencia, estamos vivenciando, vamos vivenciar, é um caminho preparatório. Para quê? Para um mundo melhor. Então, a fé faz-nos compreendermos isso, né? Ela gera essa clareza, essa segurança, né? Um sereno bem-estar. Íntimo, né? Diferente, gente. Observem bem aqui, do estar bem. A gente procura primeiro estar nas coisas exteriores, né? O bem-estar é de dentro para fora. Confiança que tudo está justo e certo, né? A gente para de ficar lutando com as circunstâncias da vida. Avaliamos, né? Compreendemos e o que eu posso compreender e o que eu posso contribuir e o que eu posso retirar de aprendizado disso. Para de perder tempo, de ficar lutando com a vida, com Deus. E aí a gente começa a melhorar, né, o nosso próprio modo de ver, de entender, de sentir, de caminhar na vida. Né? Caminhando de forma mais assim, desperta. Sintonizando com as forças divinas. Né? E trabalhando esses potenciais cada vez mais dentro da gente. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece. Porém, o significado de um acontecimento somente é captado em plenitude quando é decifrado, porque somente assim nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando, aliás, inexpressiva e sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Olha que maravilhoso isso, né? Somente através desses recursos aí interpretativos é como se desenvolvesse uma lente nos nossos olhos que vão nos fazer enxergar a vida com outra conotação, de uma forma mais colorida, né? A gente, no nossa invigilância, a gente passa a ver a vida de uma forma muito sem cor, né? Negativa. Jesus já alertava lá, se os seus olhos forem treva, todo o corpo será treva, né? Tudo em volta da gente. Então aí, com essa força, a gente começa a entender que o que aparentemente é tragédia, né? Desgraça, é sofrimento, é apenas um processo de atualização, né? Vejam bem uma tempestade, né? Determinadas chuvas que vêm, a gente, nossa, causou tanta destruição, né? Derrubou casa, árvore, mas a gente não vê a nossa atmosfera que é saneada ali, né? Não somente das poluições físicas, terrenas aqui, né? Pelas indústrias, pelos carros, mas principalmente pela pior poluição que é do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos, né? Desejos, vinculações inferiores. Aquilo gera uma nuvem que muitas vezes nos adoecem. Então, aquela tempestade aparentemente era aquela destruição, né? A gente consegue compreender isso muitas vezes depois de muito tempo, ou pouco, né? Mas a fé
vai trazer essa tranquilidade, essa serenidade, dizendo que aquilo é necessário. E gera algo melhor depois. Então, entretanto, quando não traduzimos esses acontecimentos, né, sentimos que a nossa vida vai se tornando inexpressiva, vazia. É o que as pessoas, né, a gente vivencia muito hoje aqui, chamado de vazio existencial. A vida não tem sentido. Por que acontecem essas coisas? Né? Porque o homem quer tomar a postura de Deus. A gente gerou, né, um Deus antropomórfico, com forma e espírito humano, né? E Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança. Não é a gente que criou Deus, não, mas a gente vive como se fosse. E aí a gente não consegue compreender essas situações da vida. E vamos complicando muitas das vezes. Né? O Kardec vai falar para a gente, em alguns livros, né, no Obras Póstumas e outros, dos flagelos dolorosos aí que a gente vivencia, né? E muitos autores, muitos expositores têm falado que, provavelmente, essa pandemia é um flagelo. Por quê? Nessa postura nossa, né, de rebeldia, de dificuldade, muitas das vezes, a gente dificultou o processo. Então, Deus manda isso para quê? Para acelerar, né? Para colocar no devido lugar, que já deveria estar há mais tempo. Não para castigar, para punir, né? Mas justamente o que o Cornélio está falando aqui, para nos atualizar. A gente está desatualizado, está atrasado. Então, a fé vai nos auxiliar a compreender isso dessa forma. Né? Sem gerar esse desespero. E sem fazer com que compliquemos mais a situação ao invés de ajudar. Atrapalhemos, né? Deixemos de atrapalhar. E aí o Kardec vai falar dessa fé raciocinada, né? Que o espiritismo, da importância da ciência comprovar. Isso aí tem comprovado, né, gente? Hoje faz parte das cadeiras de medicina, da área de saúde. Eles incluíram em diversas faculdades, academias, né? Essa questão da espiritualidade. Hoje é muito falado nisso. Então, naturalmente, vai sendo incorporada a mentalidade humana, né? Juntamente com o progresso. Então, Kardec fala que a fé inabalável é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aí a gente vai vendo mais um novo componente, né? Que é a razão, é o raciocínio, é o intelecto, a pesquisa, é a ciência. Sendo encarada, né, pelo sentimento. Então, uma vai iluminando a outra. Leon Denis vai falar sobre isso, né, de forma extraordinária no seu livro Depois da Morte, que ele fala que elas são irmãs e uma vai nutrindo a outra. A fé alimenta a razão alimenta a fé, e elas têm um funcionamento efetivo simplesmente quando trabalham juntas. É como se fossem as duas asas, né, do sentimento e da razão. O pássaro só pode voar quando ele começa a trabalhar esses dois componentes aí. Então, na questão 355 do livro Consolador, Emmanuel vai trazer mais um conceito para a gente, né, que eles perguntaram: será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão da crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Olha aí, então a gente traz um embrião, uma sementinha, né, dentro da gente, que é o acreditar. A gente possui alguma coisinha dentro da gente. O ato de crer
em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, né? Ah, eu creio que essa pandemia vai passar. É o raciocínio. E os sentimentos também, né? Para que a alma edifique a fé em si mesma, admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas, e todos despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, Emmanuel vem trazendo para a gente a importância dessas duas caminharem juntas. É estudar para entender, né? Para discernir e trabalhar, né? Para merecer, para iluminar essa fé dentro da gente. Então, a fé, o Chico vai dizer uma coisa maravilhosa diante disso, né? Que é a importância da gente praticar essa fé. O Espiritismo tem essa bandeira maravilhosa que é o fora da caridade não há salvação, a caridade expressando o bem, né, a realizarmos, dentro daquilo que pensamos, que sentimos e que fazemos muitas das vezes, né, ele vai definir para a gente a caridade como sendo BIP, bondade, indulgência e perdão, né? Sendo trabalhado constantemente na nossa vida, a bondade, essa prática, né, de atos positivos em favor do nosso próximo, iluminada pelo sentimento, né? E aí o Chico vai dizer assim, que nesse processo de auxiliar, a gente vai precisar de olhar para o nosso lado, né, para o nosso irmão que está passando dificuldades ali. E aí, muitas vezes também, para trás, né? Para quem está atrás de nós. A gente reclama da vida, muitas vezes a gente costuma falar, né? Oh, olha para trás, a vida não está ruim assim. Mas não é só olhar, não. E é um encontro. Então, a caridade vai nos direcionar. E ao encontro do nosso irmão e do algo de bom de nós, né? Então, o Chico diz assim, que para auxiliar é preciso olhar para trás e para o lado, né? Mas para ter fé, a gente precisa de olhar para cima. Olha aí que interessante, né? Olha para o lado, veja o nosso irmão. E olha para cima, vê Deus, que está cuidando de nós. Então, vamos lá. Aqui, né, esse autor José Passini, na revista Reformador de 2005, ele fala, né, por colocarem como virtude ou dom transcendental aquele aspecto religioso, né, que a gente tinha do passado, pertencente exclusivamente à área do sentimento, é que muitas pessoas confundem com emoção, né? Emoção, vibração espiritual que os atos nobres suscitam nas almas, já portadoras de alguma sensibilidade. Não podem ser confundidas com fé. O estado emocional é transitório, enquanto a fé é permanente, né? Então, a fé vai expressar muitas vezes esse sentimento. E a emoção a gente pode definir como algo transitório, passageiro, né? A alegria, a tristeza, a raiva, elas surgem dentro da gente e saem. São emoções, né? O medo, a ansiedade, né? Muito comuns hoje. Então, né, num nível bem elevado aí. Emoção vem da palavra emotion, né? A palavra emo, interno. E emotion, né? Chon, ação. Ação interna, que sai de dentro para fora da gente. Então, a emoção é diferente da fé. A fé é um sentimento. A emoção se analisa, se analisada e orientada pela inteligência, pode ser auxiliar
valiosa para levar a criatura a modificar-se para melhor, né? Então, se a gente observar, vigiar, direcionar as nossas emoções, elas podem nos fazer melhores, né? Controlar a nossa raiva, o nosso medo, a nossa ansiedade. Elas vão fazer, aliás, né? Entretanto, se não for esclarecida pela razão, pode conduzir ao fanatismo, a chamada fé cega, que é a negação da própria fé. Né? Então, existe um outro tipo, né, de fé importantíssimo para a gente, que é a fé nas vitórias. Aqui, gente, isso aqui está no livro Reforma Íntima, né, Sem Martírio. Então, ela trabalha nessa fé nas vitórias, mas principalmente as vitórias íntimas, de nos tornarmos, né, melhores diante daquilo que somos. O homem de bem, né? Kardec vai definir lá como aquele que busca melhorar, ser melhor um pouquinho do que ontem, né? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, avaliando, né? Os aspectos que devam ser melhorados dentro de nós. Então, ela comenta lá nesse trecho do Evangelho, pois que a fé que se tivesse do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus compara essa fé, né? Ele utilizava de termos simples da natureza, mas com muita sabedoria, né? Uma sementinha do grão de mostarda, uma sementinha minúscula, né? Tipo a menorzinha que um grãozinho de feijão, vamos dizer assim, mas que vira uma árvore gigantesca, de 15, 20 metros ou mais. E aí a gente ia dizer para essas montanhas, né? Então, quais que são as montanhas que nos impedem, né, de caminhar, que são esses obstáculos na nossa vida? Principalmente as montanhas internas, né? Dos nossos vícios, das nossas paixões, da nossa rebeldia, da nossa ignorância. Então, essa fé vai trabalhando a retirada dessas montanhas, né? Ou então a abertura de um caminho aí, o desvio dessas montanhas, né? A gente vai parar de dar atenção, de nutrir essas dificuldades a gente. Então, a fé vai nos iluminar para fazer um caminho diferente. E aí o Hamed vai dizer assim, o grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa a minúscula semente, como sendo um impulso imanente, que inicialmente começa a se desenvolver no princípio inteligente. Olha aí, o que a gente falou, está lá na criação do Espírito. Nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Porém, ao germinar, se transmuta, desenvolve suas potencialidades inatas, transformando-se futuramente num ser completo e de ações poderosas. Claro que no campo do bem, né? Em sintonia com a vontade divina. Então, a gente vai compreendendo que a gente está aqui, né, na condição de uma semente, existem diversas sementinhas, né, dos sentimentos, dos potenciais que a gente traz na nossa intimidade, aguardando aí o nosso esforço. E lembrando que a semente, gente, a importância do esforço, né? Ela não tem facilidade, não. Ela é inserida, né, nessa terra aqui, fria, escura, e começa a se esforçar para romper essa casquinha aí. E daí, né, germinar, brotar com muita luta, com muito esforço. E à medida que vamos nos esforçando, e a vida, né, vai trazendo aí as dificuldades, as lutas, ela vai se fortalecendo e se nutrindo, né? Então, a gente está aqui para crescer. A semente, ela germina, cresce, floresce, frutifica e alimenta. Olha para vocês verem que analogia maravilhosa, né? Ela vai crescer, vai germinar, vai crescer,
vai florescer, vai dar flores, né? E, posteriormente, vai alimentar, né, aqueles que estão para trás e do lado de nós. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Aqui que o Chico falava. Para ajudar, a gente tem que olhar para o lado e ir no encontro. E para encontrar, a gente vai em direção a Deus. A gente olha para cima, a árvore ela cresce para cima. Né? Ela busca no solo Deus. Existe uma característica, né, maravilhosa que eles chamam aí de fototropismo, inerente a todas as criaturas. A sementinha, a árvore, ela busca a luz, ela busca Deus. E a gente também. Né? E a fé vai ser esse combustível maravilhoso proporcionando esse crescimento da gente, em todos os sentidos. Né? Então, ter a certeza de que vamos alcançar agora a irmã Cinedo do Fogo, no livro Reforma Íntima, agora é referente à nossa reforma. Né? As nossas metas íntimas é tão importante quanto alcançá-las. É acreditar na gente, falou, eu posso superar isso. Né? Eu posso ser melhor hoje do que ontem. Então, ela diz que a reforma íntima, como qualquer projeto de vida, exige otimismo e fé para alcançar os seus objetivos. Será concretizada através de uma relação de confiança conosco mesmo. É a crença de que somos capazes de livrar-nos dos males que nos acompanham nas milenares existências. Então, todo dia, regar essa sementinha dentro da gente, eu vou superar essa dificuldade. Né? Eu não vou sofrer mais tanto por isso. E aí a gente não vai ficar igual esse rapaz aqui não, né? Na dúvida de qual caminho que a gente vai seguir. A gente vai ter essa confiança. E aí a gente está partindo para o finalzinho, né? De fato, a sensação da frustração nos acompanhará por muito tempo os nossos esforços de progresso, em razão das opções que fizemos nos sombrios mares da ilusão e da queda. Né? Vamos lembrar de Jesus. No mundo tereis tribulações. Né? E essas tribulações muitas vezes foram geradas por nós. Mas a vida, naquele processo de decifração, de atuação, iluminado pela fé, ela vai conjugar, né? Vai transformar esse karma, né? Essas atitudes nossas, em algo útil para o nosso progresso, para o nosso crescimento, as tribulações da vida. Né? Então, ele fala aqui, forte condicionamento exprime-se como traços marcantes da personalidade, que contrariam as mais sinceras intenções de aperfeiçoamento. Isso, porém, é o preço justo que temos que pagar perante a vida pelo plantio do bem. Né? É lutar contra esses condicionamentos da gente, mas principalmente desenvolver os nossos potenciais. Né? É vigiar e agir na direção do bem. Então, valorizar aquilo que gostaríamos de ser, mas valorizar aquilo que já conseguimos deixar de ser. Né? Senão a gente entra numa sintonia muito negativa da vida. Opa! A gente vê o Chico, né, falando, eu sou só um vermezinho, mano. Aí o mano, olha lá, o vermezinho já caminhou muito para chegar naquilo que ele é. Né? Então, é tirar esse aspecto positivo da vida também, não é permitir que o orgulho tome conta, né? Essa arrogância de nos sentirmos superiores às pessoas, mas seguindo aquela fala de Kardec, se eu já conseguimos melhorar em algum aspecto. Um domingo de manhã, né? Estamos estudando aí esses conceitos espíritas, já é algo de útil, que no passado a gente estava fazendo outras coisas que não eram tão produtivas. Então, essa capacidade de recomeçar sempre, de não desistir, né? Se Deus dá a bênção do esquecimento, do recomeço, né? Que é a reencarnação, dá uma página em branco a cada dia para a gente escrever a nossa história de uma forma mais positiva, né? Então, concluindo aqui, com Emmanuel agora, viu, gente? Nos momentos de decepção consigo, busque o trabalho, a oração e prossiga confiante.
Olha que importante, né? Trabalhar para merecer, orar para sintonizar com as forças divinas e caminhar. Né? Jesus falava, ó, vai, não peques mais. Confiante, falou, opa, eu vou superar isso. Logo mais perceberá espontaneamente o valor que elas possuem para a sua felicidade e quanto significam para os que te rodeiam. Né? Então, muitas das vezes, a gente não percebe de imediato. A gente vai perceber, né, os frutos dessas atitudes aqui só no decorrer do tempo. Né? É o salário, no final do mês. Então, para encontrar o bem e assimilar a luz, não basta admitir a existência, não basta crer, gente. Né? É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. A gente lembrar que existe um Criador que nos ama, que temos bons espíritos, né? Mas buscar acima de tudo. Não é dobrar os joelhos, meu Deus, me ajuda. Não. É caminhar. O que eu posso fazer, né? Para melhorar esse desafio, essa tribulação, isso tudo aí. É buscar com perseverança que a resposta vem. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Né? Então, a fé vai acender uma luz dentro da gente e essa luz vai direcionar esse caminho. E para concluir, Emmanuel, né, no capítulo Fé Extraordinário, no livro Pensamento e Vida, ele vai, né, nos dando uma orientação preciosa aqui, que é buscar a boa parte das criaturas. Começar a ver o lado positivo da vida, né? Mesmo das dificuldades, das coisas, dos sucessos que nos cruzem, né? A nossa caminhada. E quando isso se tornar um hábito, teremos assim um espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Né? Então, é sintonizar, é direcionar o espelho da nossa mente para cima, né? Para o bem, através do esforço, das atitudes, em todos os momentos do dia, e refletir isso fora. Né? Então, o espelho, ele reflete, mas antes de refletir, ele é iluminado, ele é aquecido pelo sol. Né? Então, nós vamos retendo isso em nós e nos tornando melhores. E aí fica, né, a mensagem do nosso mestre: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? E a ele a todos os instantes. Então, um bom trabalho, obrigado aí pela atenção, pela paciência, né? E que Jesus nos ampare nessa caminhada.